as portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Eu gosto quando Deus, e eu estou pregando, eu gosto quando Deus se revela a Moisés e que ele desce numa coluna de fumaça. E enchia o ambiente. Eu acho lindo demais a forma que Deus encontrava para se manifestar. O texto diz que ao som das suas vozes, plural, os batentes das portas tremeram. Ainda na NVI, no versículo de número 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa, me ajuda, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será. Aí eu pego aqui, eu ainda na nova versão internacional, aí eu dou um salto lá no apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja em Colosso, lá no capítulo de número 2, a partir do seu verso número 13, pode ser 13, 14, 15. E o texto diz: quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões. E o texto diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Volta para RA, por favor. E a Ara diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Vamos para a nova tradução. Isso, versículo 14 diz assim: e anulou, me ajuda aí, a conta da nossa dívida. Os bares antigos tinham aquela conta que quem consumia naquele bar, o dono do bar ia lá e pendurava no prego aquela conta. Esse texto está dizendo assim: e anulou a conta da nossa dívida. O texto diz: com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Está falando da lei. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Ele pega a minha conta, ele pega a tua conta, o escrito de dívida, ele pendura na cruz, dizendo assim: está pago. Eu estou pagando a conta deles. No versículo de número 15, a gente costuma pegar o verso de número 15 e entender. Coloca na área novamente, fica mais fácil a nível de explicação. Entender Jesus como cordeiro e como leão. No versículo 14 vai dizer assim na área: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando, e aí sim, como leão, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isaías tem uma visão.
extremamente necessária para gerar um confronto. Então repita comigo: a revelação tem o poder de nos confrontar para gerar transformação. E ele tem uma revelação que confronta. Quando ele diz sou homem de lábios impuros, ele está reconhecendo. Repita comigo, ele está reconhecendo: Senhor, o meu problema está aqui. Eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de um povo de impuros lábios. Esse é o meu problema, aqui está o meu problema. E aí voou um serafim, que só é citado aqui, tá, amados? Em Isaías, esse termo. E ele vai lá no altar com uma tenaz e pega uma brasa viva do altar. Podem sentar os trabalhadores laterais, os trabalhadores de uma forma geral. E ele pega uma brasa viva do altar. E ele agora vai tocar nos lábios. Me ajuda, ele vai tocar aonde? Por que nos lábios, pastor? Porque foi o local em que ele revelou aonde estava o problema dele. Eu não sei onde está o seu problema, mas eu sei que existe um Deus da purificação. Não precisa projetar para a gente, mas eu gosto de Ezequiel 47, aonde corre um rio. E o texto diz que o rio nasce do limiar à destra de Deus. E você sabe que quem está à destra de Deus é o próprio Cristo. Esse rio, ele flui, do trono, do limiar da destra. Ou seja, o rio é o próprio Cristo. Ele é a água purificadora. Ele é a água capaz de te limpar, de te lavar, de te purificar. Ele mesmo vai dizer que do teu interior fluiriam rios de águas vivas. E ele é tocado nos lábios. E é interessante demais, porque quando ele é tocado com a brasa viva, o texto diz que a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Quando a gente consegue reconhecer onde está o nosso problema. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo de número 17, Jesus vai fazer uma citação a respeito, se coloca como médico, e vai dizer o texto assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Ele faz uma ressalva dizendo assim: olha, eu quero me colocar como médico para aqueles que precisam de mim, para aqueles que dependem de mim, aqueles que se declaram sãos, eles não precisam de mim, mas aqueles que estão doentes. Algumas pessoas elas alegam assim: mas a igreja é um lugar de tanta gente problemática, assim, de tanta gente enferma, assim. Aqui é o lugar de cura, irmãos. Aqui é o lugar onde a gente se reúne e diz: Senhor, eu tenho essa debilidade aqui, ó, toca aqui. Aí um outro levanta e diz: Senhor, a minha debilidade é aqui. E o Senhor vai vendo a sinceridade do teu coração, e Ele vai entendendo que o fato de você ter verbalizado no mundo espiritual tem um peso incrível, ainda que Ele saiba o que se passa no teu coração. Mas quando você verbaliza, você se coloca na total dependência. Ele está dizendo assim: os sãos não precisam de médicos. E ele se coloca nessa função de poder enxergar a tua necessidade, mas de desejar que você expresse ela. Ele só trabalha onde reconhecemos a nossa falta e a nossa limitação. Dê-me a sua atenção, por favor. Deixa eu repetir isso, porque isso é extremamente necessário. Porque é muito fácil eu apontar o erro da vida do irmão e não reconhecer o erro na minha própria vida. Jesus vai dizer a respeito do cisco do olho do irmão. Tem gente que identifica de uma forma muito fácil o cisco no olho do irmão, mas não consegue observar a trave dos seus olhos. Isaías reconhece isso.
Ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. E eu vi o rei. O que vai ser de mim? Como que eu vou fazer? De que jeito? Como que vai ser? E o Senhor é aquele que precisa marcar Isaías com a sua santidade. Como se ele dissesse a Isaías: olha aqui, olha como que eles fazem. Eles voam e dizem uns aos outros: santo, santo, santo. Alguns que querem defender uma tese de que pelo menos eram 3 serafins. Mas se eram 3 ou mais, acredito que mais. Mas se o texto narrasse que fossem 3, uns aos outros dizendo: santo, 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 santo. E eles iam voando ao redor do trono, dizendo: santo, santo. Ele é santo. Ele é santo. E nós já aprendemos isso, que eles estão com os joelhos vendados, e eles não colidem. O maior problema da igreja é colidir. E você não está aqui para colidir. Você está aqui para declarar a santidade dele. Você está aqui para dizer que ele é santo. Santo, 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 santo. E nós vamos observar que a crise me leva a mudanças, irmãos. E Deus precisava criar uma crise de identidade em Isaías. Criar nele uma metanoia. Mudar a sua forma de pensar. E eu acho isso lindo no Evangelho. Porque como pode tratarmos de um livro que, ainda que tenha começo, meio e fim, é tão pleno e tão renovador a cada dia na nossa vida. Quando a gente entra num estágio de queda, essa palavra tem um poder de nos renovar. E às vezes você vai ler um texto que você já leu outrora e que não te serviu tão bem quanto te serve nesses dias. Estou falando a respeito de santidade, amados. Estou falando a respeito de homens e mulheres de Deus que queimem, que desejem queimar. Os serafins aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo número 8, eles são expressados como seres que ardem, seres que queimam. Vocês imaginam isso? Eles estão em volta do trono, dizendo: santo, santo. Quanto mais eles dizem santo, mais eles ardem, mais eles queimam. O que é isso, pastor? Não tem como queimar fora do braseiro, que é o Senhor. E o texto diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Falei isso na quinta. Por que cheios de olhos, pastor? Porque apenas 2 não seria possível contemplar a grandeza do nosso Deus. Ao redor e por dentro. E o texto diz que eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus. E o que tem de mais maravilhoso nisso, pastor? Que de um relato para o outro, 800 anos haviam se passado.
E os serafins continuavam dizendo: me ajuda, santo, santo, santo. Imagina você, ou talvez na sua mente, dizendo: que tédio seria isso? Dizer santo, 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 durante tantos anos assim. De repente, poderia até ser um tédio. Portanto, que a revelação daquele que está sentado não trouxesse sobre nós tantas coisas boas. Afinal de contas, ele é atraente, ele é cativante, ele é envolvente, ele é desejoso. E quanto mais eles dizem santo, mais eles são atraídos ao santo. O que eu amo dizer aqui é que Deus não está sofrendo nenhum tipo de processo depressivo, de precisar que serafins digam santo para que ele se sinta melhor, ou para que ele se sinta santo. Deus não está aqui com a sua autoestima baixa, não está se sentindo inferiorizado, não está naquele dia mal da sua vida. Ele não precisa de nada disso, pois ele é o que é. E o que eu vejo aqui também de gratificante é porque o nosso Deus, ele tem muitos outros atributos. Na epístola de João, João vai dizer que Deus é amor. Me ajuda, Deus é amor. Então esses serafins podiam dizer amor, 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 justiça, justiça, justiça. Mas nada chama mais a atenção de Deus quando você declara a sua santidade. O que acontece aqui é que Deus revela a santidade dele para Isaías. Isaías percebe a sua falta de santidade. Todas as vezes que Deus nos revela a sua santidade, nós percebemos a ausência da santidade dele na nossa vida. Ele vira e diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Só que a santidade sendo revelada a Isaías não era para expurgá-lo, não era para colocá-lo para fora, era para constrangê-lo a uma mudança. Hoje você está aqui, irmãos, e muitos aqui trabalham no reino e servem ao Senhor. Mas eu quero te dizer que a revelação da santidade de Deus é para promover em nós mudanças. É para nos constranger a andar para frente. É para entendermos que o amor de Deus me constrange a andar para frente. Pedro vira e diz: pode a porca uma vez limpa voltar ao lamaçal? Pode o cão comer do seu próprio vômito? Assim será todos aqueles que voltarem às suas velhas práticas. O Senhor tem algo novo para você nesses dias. Só que Ele precisa trabalhar por dentro, no invisível, no escuro da tua vida. Ele quer iluminar lugares que estão escondidos. Ele quer iluminar lugares que você acha que ninguém tem como resolver, mas Ele é o Deus que te conhece, pois Ele te criou, Ele te fez. E Ele olha para nós e diz assim: tem lugares obscuros dentro de você, e eu preciso transformar algumas coisas. Eu preciso entrar aí, mudar esse quadro. Quando Jesus chega, irmãos, Ele é o único que tem o poder. Foi Ele que desceu no inferno e transformou o inferno em céu. Ele desce, e quando Ele chega lá, aquele lugar escuro se torna um lugar aquecido, um lugar claro. Ainda que por um instante, mas é dessa forma que acontece. E é isso que nos importa, é entender que é um Deus que quer revelar a sua santidade, para que eu perceba a ausência da minha santidade,
E a partir da ausência da minha santidade, eu vejo a necessidade da santidade dele em mim. Eu sei que é um trocadilho, mas Deus está dizendo que a igreja caminha a passos largos para a perdição. Mas tem um Deus que te chamou hoje aqui para aquecer a tua vida. Tem um Deus que te trouxe hoje aqui para dizer: a minha santidade vai impactar você, vai trazer o renovo que você precisa, vai levar luz para os lugares mais obscuros da sua alma, da sua vida, e vai proclamar libertação ao cativo, vai pôr em liberdade o algemado. A presença vem, a santidade vem. E ele começa a viver isso, ele começa a entender isso. E Apocalipse 4:8 fala dos seres que ardem, dos seres que queimam. Isaías contempla os serafins, seres que queimam. Queimam por quê, pastor? Porque estão dizendo uns aos outros: santo. Me ajuda. Estão dizendo uns aos outros: santo, santo. Quando os problemas vierem, e quando você entender que o Senhor está te chamando, para estar no meio de adoradores e dizer: santo, santo, santo. Quando você diz santo para alguém, você lembra como é que era a igreja primitiva? No auge da perseguição, eles tratavam uns aos outros com sinais. Ia um lá para poder identificar um outro cristão e fazia um meio círculo com o pé. Aí se o outro fosse cristão, ele ia lá, fazia um outro meio círculo, simbolizando o peixe, o simbolismo do cristianismo. E no auge da perseguição, ia um outro lá e fazia, e um outro lá e dizia. Sabe o que é isso? É um dizendo santo, aí vem o outro e diz também, vem o outro e diz também, aí eu digo santo, aí vem o outro e diz. É isso que Deus quer de nós. Santo! E aí você começa a queimar, você começa a arder. O ouro puro de Ofir só era puro porque passava por altas temperaturas. Deus hoje vira e diz: suporte. Tem alguém do teu lado? Diga: suporte. As altas temperaturas, elas não vão impedir de você ser quem Deus planejou que você fosse. O objetivo de quanto mais alta a temperatura é tirar as impurezas. Diga: Deus quer tirar as impurezas da minha vida através da revelação da sua santidade. A revelação da santidade de Deus tem que me constranger, tem que te constranger. Eu não posso subir nesse altar sem ter a convicção da revelação da santidade de Deus. Ele é santo, 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 santo. O que Ele quer, pastor? Ele quer te fazer queimar pela santidade dele em nós. É isso que Ele quer. Qual o propósito disso tudo?
Não era afastar. Não é afastar. Não era afastar Isaías. Não é afastar você. Mas é gerar uma revelação capaz de te transformar. Um dia um membro de uma igreja chega para o seu pastor e diz: nunca antes as igrejas estiveram tão cheias. O pastor, com muita calma, olha nos olhos da ovelha e diz a verdade. Também nunca antes a igreja esteve tão cheia de pessoas vazias. Um líder de um segmento católico, quando veio ao Brasil, algumas perguntas foram feitas a ele. Dentre as perguntas, dizia assim: o senhor não vai andar de papamóvel blindado, um carro blindado? Ele disse: não. Mas por que o senhor não vai andar? E ele disse assim: como é que eu posso vir num país que diz que me ama e esse país resolve me matar? Segunda coisa, dentro da mesma frase, ele vira e diz assim: bem, se eu tiver que morrer é porque chegou meu tempo. Você está com medo de quê? Você tem medo da pandemia? Você tem medo de tudo? Você deixou de desacreditar? Você não tem uma convicção de que crente não morre de véspera? Ou tua vida está pautada na vontade permissiva e na vontade soberana de Deus? Ou você, procura uma outra coisa para fazer. Tu não foi porque não era propósito para que você fosse. Ah, mas eu fui acometido de Covid, mas tu não está aqui? Tu não está aí? Deus não tem te sustentado, não tem te guardado. Minha família toda foi acometida de Covid, mas ninguém morreu. Deus tem guardado a tua família. E às vezes a gente não entende isso. Nós estamos vivendo esse tempo. E esse líder, foi feita uma outra pergunta para ele, e a pergunta foi assim: o senhor não tem visto o crescimento dos evangélicos? Isso não te incomoda? Porque eles têm crescido. Eles eram tantos milhões e agora são tantos milhões. E ele falou: eu tenho visto. Isso não te preocupa? Ele disse: não. Mas por que não te preocupa? Porque eles são todos divididos. Repita comigo: o reino dividido não subsiste. Parecemos estar em ringues, declarando quem é o melhor. E parece que a melhor igreja é aquela de melhor estrutura. Deixa eu contar para você: a igreja é você que um dia vai morar no céu. Jesus entra no templo e expulsa os que vendiam e os que compravam. Por que ele expulsa os dois? Não bastava expulsar quem vendia? Não. Porque só há vendedor onde há comprador, irmãos. E só há comprador onde há vendedor. E o que eu acho lindo é que ele derruba a cadeira dos cambistas. Ele não derruba o cambista, ele derruba a cadeira dos cambistas que negociavam pombas dentro do templo.
E ele vai lá e derruba a cadeira. Por que ele derruba a cadeira e não o cambista? Porque os cambistas já estavam caídos há muito tempo. Esses dias é o dia de Deus manifestar a santidade dele em nós e nos constrangermos a sair dessa mesmice, a sairmos e entrarmos numa atmosfera espiritual, de sermos confrontados por Deus e de partirmos para um tempo de uma experiência profunda com Ele. Esse é um tempo que Deus quer virar para você e quer dizer: eu quero te tirar do raso e quero te levar para o profundo. Eu gosto disso, porque eu poderia dar pelo menos duas citações. Uma em Ezequiel 47, quando faz ele andar mais 1000 côvados, em média de 500 metros. Ele percebe que as águas davam pelos tornozelos, e o faz andar mais 1000 côvados, e agora ele percebe que as águas davam pela região lombar, ou pelos joelhos, depois pela região lombar, e depois mais 1000 côvados, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as suas águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Deus quer que a igreja entre numa atmosfera diferente, que não caia na mesmice, que não caia na religiosidade, que entenda que o que é santo é santo. Poderia pegar aqui Lucas, lá no capítulo de número 5, e a King James então expressa isso de algo sobrenatural. Porque Jesus ele está e chega numa praia e vê os discípulos lavando redes, as suas redes. E você vai observar que ele vira para um deles, e diz: eu quero pregar no teu instrumento de trabalho, eu quero pregar no teu barco. E assim ele o faz. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, e havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, me ajuda, entrou num dos barcos. Isso é lindo, irmãos. É o barco de Simão. Simão, filho de Barjonas, filho de Jonas, que pertencia a Simão. Ele solicitou que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava ao povo: agora o seu instrumento de trabalho vai virar púlpito para mim, eu quero pregar. Deus quer pegar o que tu tem, irmãos, e promover mudança em vidas. Ele vira assim: primeiro eu te uso para alguém, e quando necessário deixa que eu vou trabalhar contigo de uma forma diferente. E uma outra coisa, uma narrativa desse texto é que ele é um Deus conclusivo. Me ajuda, ele é um Deus, ele conclui. Diga assim: ele conclui. Repita comigo: antes dele ir para uma outra missão, ele conclui a missão que ele estava. Então entrou num dos barcos que pertenciam, versículo de número 4, o texto diz assim: e assim que acabou de ministrar, me ajuda, assim que dirigiu-se a Simão e aos demais, ele pediu: ide para onde as águas são mais profundas. Águas profundas, irmãos. Águas profundas. Tu veio hoje, eu vim hoje para te dizer que contigo as águas precisam ser profundas. Que Ele quer te levar a águas profundas, quer te conduzir a lugares. Para a multidão Ele pregou à margem, à beira da praia. Contigo Ele resolveu dizer: contigo não. Eu preciso gerar uma transformação em você, Pedro.
Eu preciso te dizer que a partir de hoje você não vai ser mais apenas o apanhador de peixes, mas o conquistador de almas. Só que antes disso eu preciso trazer uma transformação através da minha palavra para você. Eu preciso trazer essa mudança. E isso é que é lindo, irmãos. É Ele. Tem um louvor, Mateus, da Kemily, que é fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse louvor falou muito comigo esses dias. E eu fui recebendo dele. Vê se consegue o vídeo pra gente. E hoje eu quero ministrar na tua vida. Fica tranquilo. Tá chorando? Tá doendo? Fica tranquilo. Deixa que o Senhor cuide. Deixa que o Senhor trabalhe. Deixa que eu faço na tua vida. Fica tranquilo. Tranquilo. Tranquila. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas. E lançai as vossas redes para a pesca. Ide para onde as águas são mais profundas. Isso fala muito comigo, irmãos. Só que eu sou pastor há 14 anos. E ainda assim, perceber no Senhor o poder dEle e o desejo dEle de ainda gerar transformação em nós. Podem ficar, as trabalhadoras aí atrás podem ficar, tá, Lucia? Podem ficar, pode deixar. Transformação em nós. Esse é o poder de Deus. Ele revela a santidade dele, para que através da santidade dele eu me veja e diga: Senhor, quão impuro eu sou. Olha, a minha debilidade aqui é essa. Vocês entenderam? A minha debilidade é essa. E aí quando ele reconhece, o serafim voa. Como se o serafim recebesse uma ordem do Pai para dizer assim: toca nele. Toca nele. Toca nela. Pode apagar, querido.
e bonanças. Não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não celebra, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Fica tranquilo. O que está sendo gerado da parte de Deus é o conflito da santidade dele com a nossa falta de santidade. Até porque às vezes a gente acha que tem, que tá. Aí como é que ele faz para mostrar que não tá, que não tem? Ele revela, pastor Cristo, a santidade dele. Aí quando vem a santidade dele, a gente olha e diz assim: rapaz, falta santidade aqui. Basta? Não. O que é necessário? É necessário quando eu reconheço. O reconhecimento faz com que o Senhor venha. Entre. O reconhecimento abre a porta. Senhor, está faltando aqui, tem alguma coisa errada. Essa vai ser mais uma ceia? Ou vai ser a ceia da tua cura? Eu gosto da sacada de Davi no 23, quando ele vira e diz assim: Senhor, refrigera a minha alma. Alma é o centro das tuas emoções. Tem alma hoje precisando ser refrigerada. O centro das suas emoções, das minhas emoções.
Porque nós não somos melhores que vocês, não, amados. Somos suscitos. Precisamos do mesmo amor, da mesma cura, da mesma santidade que vai nos constranger. A facilidade nossa é que nós temos o altar. E de saber quando subimos aqui que Deus ainda não está. E aí reconhecemos e Ele vem. É como se Ele dissesse assim: eu estava aguardando. Eu ministrei esses domingos aí. Por que Davi leva 3 anos para reconhecer que a falta de chuva era um problema instituído de alguma maneira e que ali tinha a mão de Deus? Não leva mais tempo não. Aí ele vai no Senhor. Quando ele consulta no mesmo versículo, o Senhor responde: ó, tem um pecado aí, Saul foi lá e exterminou os gibeonitas, quebrou uma aliança. 3 anos, irmãos, com o povo padecendo porque não chovia, a água secando. Mas essa manhã pode ser completamente diferente. Às vezes o teu reconhecimento é diante dele, de mais ninguém, dele. Senhor, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora eu temo, porque tu se revelastes a mim. Tu te revelastes a mim. E agora, o que eu faço? Aí o Senhor diz assim: a minha revelação é para promover transformação em você. Quantos aqui, irmãos, querem renovar a sua aliança com Deus? Quantos aqui querem talvez reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida? Quantos aqui estão dispostos a dizer: Deus, errei aqui? É isso. Se coloquem todos de pé em nome de Jesus. De que forma você vai fazer isso? Eu vou te expor? Não. De forma nenhuma. Quando você sair do seu lugar e você vier buscar os seus elementos, é amanhã de Santa Ceia. Para quem é a ceia do Senhor? Para aqueles que querem um compromisso com Deus. Para quem é a ceia do Senhor? Para aqueles que reconhecem o Senhor como Salvador da sua vida. Para quem é a ceia do Senhor? Para aqueles que de fato optaram por Cristo e não abrem mão dele. Quero convidar você: saia do seu lugar, venha buscar o pão representando o corpo, venha buscar o suco de uva representando o sangue. Pastor, ainda não é o meu tempo. Eu vou entender, e aí você fica no seu lugar, não há problema nenhum. Mas para você que entende, você vai poder sair do seu lugar e vir. Pastor,